Festival Interlagos 2026, começando mais um dia, mais uma maratona de entrevistas para vocês conhecerem absolutamente tudo sobre mercados, lançamentos e ver tudo que acontece nessa festa incrível do motociclismo. Eu tô aqui com um habituê, aqui do Rafael é de casa já. Rafael Michelin, Flávio Santana, Flávio engenheiro Santana de campo Michelin, também. engenheiro de campo. Olha só, eu trouxe a Michelin aqui para a gente falar sobre um tema que é absolutamente necessário, porque o pneu não é um periférico. Aliás, há muito tempo ele não é um periférico, apesar das pessoas, às vezes, olharem para o pneu como não darem a devida atenção, né? O pneu tem milhares de aplicações, tipologias completamente distintas, né? Pneu, eu falo para todo mundo que é uma ciência, assim, com usos adequados. Olha aqui meu celular atrapalhando, usos adequados, e até eu tenho muita dúvida em relação ao pneu, né? A Michelin está aqui fazendo lançamentos importantes e está num momento importante de mercado também, porque eu queria ouvir do Rafa, Flávio, cara, o mercado está fritando. Ontem o pessoal da Braciclo sentou aqui e falou, estamos quase batendo o recorde de 2015. A gente está chegando quase em 2 milhões de motos. Esse ano provavelmente a gente bate esse recorde, ou seja, o mercado de novo reabriu, né? E aí a gente começou a ver comportamentos diferentes, como por exemplo, predileção por Big Trail, trails de média cilindrada, trails de baixa cilindrada. Então parece que o Brasil acordou para um tipo de moto que é muito versátil, ela consegue fazer um papel bem na estrada e na terra. O off também. E aí eu começo a imaginar a dificuldade, o desafio que é para as fábricas de pneu adequarem produtos que sirvam para duas situações ao mesmo tempo, né? Eu tenho uma moto trail preparada para isso, eu tenho uma moto de viagem. A minha trail, a minha cabeça era, eu vou comprar 2 pares a mais de roda, aí eu vou deixar tudo preparadinho lá com os cravos, mas eu não queria isso. Eu queria uma coisa que, bum, já fosse de vez. E é isso, queria que você contasse um pouco de como é que está o mercado, o lançamento, para a gente falar o momento da Michelin também aqui. Sim. E agora eu vou deixar vocês falarem, que eu já começo na pergunta. Que é isso. Bem, primeiro, obrigado pelo convite. E o que você acabou de dizer, na verdade, descreve muito bem o próprio mercado de Big Trail, né? O que acontece é que o mercado de Big Trail, nos últimos anos, ele foi se desdobrando, foi ficando mais diverso. Então, é uma coisa que a gente fala bastante, se a gente olha 20 anos atrás, o público de Big Trail era um público muito específico, eram homens mais maduros e a gente vê que, na verdade, o próprio mercado se diversificou. Então, hoje você tem pessoas mais jovens andando, você tem mulheres andando, pilotando, e então o público ficou mais diverso e ficou mais exigente. E essa diversidade traz também outras necessidades. Então, cada público traz uma necessidade. Então, essa dificuldade que você hoje comentou sobre escolher um pneu especificamente, é uma necessidade de cada um com exigências diferentes. A gente pega o mercado, por exemplo, brasileiro e mesmo mundial há 15, 20 anos atrás, a gente tinha uma oferta de pneu que cobria praticamente todo o segmento. O que a gente vê hoje é exatamente um portfólio enorme, que cobre diversos tipos de utilização. De aplicações? De aplicações. Então, por exemplo, tem o usuário que só anda na estrada, ele não tem utilização off-road, e aí nós temos uma gama específica para isso, que é o nosso Road 6, que é um grande líder de mercado. Depois nós temos, à medida que avançamos em direção ao off-road, a gente vai tendo modificações, a gente lançou o Anaki Road, que é um 90-10, 90 on e 10% off, mais ou menos 2 anos atrás no Brasil. Uma gama bastante ligada, por exemplo, à esportividade. Então é uma Big Trail que ainda tem uma esportividade, mas já tem um pezinho ali fora da estrada. E à medida que a gente vai avançando, a gente entra então no nosso lançamento desse ano, que é o Anaki Adventure 2, que é um pneu 80-20. É o grande mercado brasileiro, é o grande mercado mundial sobre esse pneu. Então 80% on, que roda na estrada, que roda até muitas vezes, muita gente anda dentro da cidade de Big Trail, o cara vai para o trabalho, etc. E quer fazer uma trilha. Então, essa complexidade que você colocou reflete também na moto. As motos, se você pegar 20 anos atrás, eram motos bem off, e hoje são verdadeiras máquinas que condensam
praticamente todo tipo de tecnologia, são motos que costumam ser mais caras exatamente pela quantidade de tecnologia embargada que ela tem, né? E, por outro lado, o pneu precisou acompanhar. E como é que ele acompanha? A gente acompanha de várias maneiras. A gente acompanha com o dimensional. Então, o dimensional antigamente era todo aro 17. Era muito próximo das motos esportivas. E hoje você tem aro 18, aro 19, você tem uma diversidade, aro 21. Então, são motos que trazem essa demanda e essa versatilidade de pneus, ela acaba acompanhando também essa demanda que vem da própria moto e do consumidor, né? Então, acho que você traz um pouco disso. E também isso se reflete, né, Santana, através das tecnologias, porque como é que a gente vai fazer um pneu para uma coisa tão diversa sem ter um nível de tecnologia, né? Com certeza. Não, um ponto fundamental em tudo isso, né, é que a segurança do piloto, né? Então, o piloto, quando ele pega uma moto potente, uma moto grande, uma moto pesada, como uma Big Trail, por exemplo, tá? A moto está apoiada em duas áreas muito pequenas, se a gente for imaginar. A área de contato. A área de contato do pneu console, a gente fala que é equivalente, em modo geral, a um cartão de crédito. É esse tamanho do pneu encostando no solo. A gente vê, às vezes, o pneu grande e tudo, mas a parte que está em contato com o solo é isso aí. E toda a potência da moto numa tração, numa aceleração, numa curva, tem que estar transmitido naquela pequena área de contato. Né? E quando ele freia também, toda a capacidade de frenagem da moto. A moto hoje tem ABS, tem sensores, né, tem sensores de controle de tração, mas tudo isso só funciona se o pneu tiver aderência no asfalto, se ele grudar. Se ele não grudar, não funciona. Tá? Então esse é um primeiro grande diferencial. Aí a primeira segurança é isso, a gente precisa ter um bom pneu, um pneu que realmente tenha uma aderência necessária, adequada para isso. E para isso, o que é importante além da área de contato? Nada serve uma área de contato se aquela área está toda recortada, com muitos sulcos, com muitos recortes da escultura natural. Por que um pneu tem sulcos, né? O ideal seria um pneu slick, como a gente vê em competição. A área máxima de contato com o solo. Você pode acelerar e frear com o máximo de eficiência. Porém, se pegar qualquer aguinha na pista, qualquer terra, qualquer barro, qualquer areia que tenha no asfalto, você perde a aderência completamente e vai embora. Aliás, já vou deixar consignado, registrado aqui na nossa pequena reunião, que a gente vai ter um episódio para tratar tecnicamente sobre sulcagem, capacidade de drenagem nos pneus, né? Excelente. Capacidade de deformação. Porque as pessoas falam assim, nossa, o meu freio é Brembo, o meu freio é não sei o que lá, tem... Troquei a mangueira, uma mangueira, aquela mangueira que não dilata. Cara, presta atenção, 70% da sua frenagem reside na capacidade de deformação do seu pneu. Se o seu pneu responde bem a essa deformação, garantindo área de contato, gripe, tracionamento, a sua frenagem vai muito bem, obrigado. Exatamente. Esse é o meu pensamento. Então, assim, eu acho muito necessário a gente fazer uma pauta técnica sobre o pneu para poder explicar e tirar todos esses mitos. Agora, tem uma pergunta aqui que eu quero saber da Michelin, como é que a Michelin está pensando. Porque, assim, perfeito, a gente vê aí motos de alta cilindrada permeando o mercado, só que a gente está vendo as médias cilindradas chegando forte. Sim. E isso vai exigir uma adaptação de todos os fabricantes, não só as montadoras, mas os fabricantes de componentes das motos para responder esse mercado que está bombando. Sim. Como é que a Michelin está se preparando para esse acréscimo, assim? Eu não vou dizer que é inesperado, porque o mercado vem dando sinais aí nos últimos 2, 3 anos que ia dar uma explosão. Mas como é que vocês estão se preparando em termos de estoque, manufatura? Porque agora com essa onda maciça de Big Trail, Mid Trail e trails de entrada, vocês vão ter que rebolar para poder... Fica mais complexo. Então, essa tendência que a gente chama de mid-size, né, que é nem a alta potência, nem a baixa potência, é uma tendência de fato mundial. E são todos os segmentos. O segmento de Big Trail não seria diferente, né? O segmento esportivo já é assim, o segmento de custom você também já tem bastante esse tipo de moto. Então, é uma tendência bastante global, eu diria assim. O que nos faz um desafio, porque as motos de meia cilindrada, elas têm uma quantidade de tecnologia embargada que também fica no centro ali e que precisa que muitas vezes a gente, por exemplo, um índice de carga, um índice de velocidade, não é tão potente como uma moto de alta cilindrada, mas que a gente, então, o que a gente acaba muitas vezes acontecendo é tendo que aumentar o nosso portfólio, não só em gamas, mas com índice de velocidade e carga. Entendi. Então, a gente acaba ajustando
Porque uma moto que não é de alta potência, ela não precisa de um índice de velocidade de carga tão alto. Então, o que a gente costuma fazer? Então, a gente vai ajustando nos componentes técnicos do produto, nas tecnologias, para que aquele pneu fique adequado para aquela moto. Então, essa tendência, ela já vinha muito forte na linha esportiva. A linha de esporte no Brasil, ela vem crescendo bastante nos últimos anos e o Big Trail está seguindo exatamente nessa mesma sequência. A parte boa é que nós estamos preparados para isso. A gente tem pneus hoje que cobrem grande parte das motos, a gente tem dimensionais que cobrem praticamente, o lançamento do Anaki Adventure 2, ele praticamente cobre 80% do segmento, já na primeira remessa de pneus que a gente traz. Então, assim, cada vez mais é desafiador, mas a gente está bem confiante. Boa. Boa. E a Michelin, nós temos a facilidade que a gente tem um contato muito próximo com todos os fabricantes de motos. Então, a gente já antecipa o que vai ser lançado no futuro. Sei, é que nem iPhone. A gente está nos bastidores. Consegue já consegue se preparar para isso. Em termos de festival, Flávio, eu queria que você fizesse assim uma pequena aula. Eu falar para o engenheiro para fazer uma pequena aula é mais complicado, né? Por que o Anaki 2, que é o grande lançamento que está sendo apresentado... Anaki Adventure 2. Isso, o Anaki Adventure 2, que é o grande lançamento que está sendo apresentado aqui para a gente. Por que ele é tão especial? Então, um pneu misto, tá? Ele tem que ter os sulcos, né, muitos blocos de escultura separados, independentes, para poder cravar num terreno inconsistente, terra, barro, areia, né, cascalho, e poder tracionar, poder cavar. Ele funciona como garras, né, que vai cavando, traçando. Imagina você na subida de serra, num cascalho solto, acelerando, tá? Uma moto potente, pesada, então você precisa de uma aceleração mais forte, o pneu começa a patinar e perder. Como é que ele vai evitar isso? Se ele conseguir agarrar no piso, né, com unhas mesmo, né, agarrando e tracionando para frente. Então o pneu tem que ter esses blocos de escultura, né, essas estruturas para fazer essa capacidade de tração. Porém, esse pneu no asfalto, o que acontece? Cada um desses blocos, quando bate no asfalto, provoca o quê? Uma vibração que se transforma em quê? Essa vibração chega no ouvido em forma de ruído, é onda sonora. Tá? E aí a gente vê que um pneu de asfalto, um pneu de asfalto é muito liso, quase que não produz ruído nenhum, mas esse pneu misto, ele normalmente é mais ruidoso, porque ele tem esses blocos batendo no asfalto o tempo todo, e isso fica no piloto. Uma viagem curta, um trajeto curto, não incomoda ninguém, todo mundo suporta bem e vai. O problema é que uma Big Trail, às vezes o cara vai lá para Atacama, e aí... reverberando no ouvido. Longas distâncias. Então isso que ele vai cansando ao longo do tempo, a viagem fica cansativa, por causa do barulho do pneu. A pessoa nem percebe muito o que é isso, ela se sente incomodada, o piloto. O que é a grande inovação da Anaki Adventure 2 em relação à gama anterior da Michelin e em relação a todos os outros concorrentes? É o nível de ruído. A gente reduziu em 30% o nível de ruído. É muita coisa. E como que a gente fez isso? Ele tem um bicomposto, um composto no centro da banda de rodagem, outro nos ombros. O composto do centro dá mais durabilidade, porém, nesse pneu, ele absorve melhor esse impacto com o solo. Então, ele diminui a vibração do impacto. Aí você absorve esse movimento e diminui já o ruído. Além de que a escultura dele no centro ela é mais maciça, mais central, tem uns blocos no centro mais compactos. O outro pneu antigo a gente era mais recortado. Então isso provocava mais golpes e mais ruído. Agora não, ele é muito mais compacto. Então com isso a gente conseguiu reduzir em 30% o nível de ruído e nos testes que a gente já fez aqui, todo mundo percebeu claramente, parece realmente um pneu de asfalto, rodando no asfalto a alta velocidade. E quando ele precisa de subir a serra lá de cascalho, ele não vai perder aderência, ele vai conseguir subir sem problema nenhum. Cara, não, você está falando, eu estou imaginando, mas a gente precisa mostrar esse negócio. Opa. Nós vamos ter oportunidade. Está super convidado. Perfeito. Para finalizar, ativações Michelin no festival. O que está acontecendo? Como é que a galera encontra vocês? O que está rolando de especial? Como é que eles podem conhecer o Anaki Adventure 2? Perfeito. Isso dá para comprar, de repente dá para comprar aqui. Dá para comprar aqui. Tá a gente tem hoje no estacionamento lá daqui do próprio festival, nós temos uma loja Michelin, está ali à disposição de todo o público, com o portfólio completo, inclusive com o Anaki Adventure 2. Também temos, para aqueles clientes que estiverem comprando com a gente, eles podem participar de uma possibilidade de ir para a pista, testar o pneu Anaki Adventure 2. Existe aí um conjunto de regras, uma organização, claro, mas que fica como oportunidade para aqueles clientes que quiseram comprar. Está com uma condição super especial, então nós temos algumas motos de degustação para que o cliente possa experimentar esse novo lançamento que a gente tem.
Sensacional. Tudo que você quer ouvir, ó. Motos, a gente tem algumas motos para degustação em condições especiais. Tudo que todo mundo quer ouvir. É isso aí. Aproveite. Sensacional. Gente, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço aí. Pela presença Obrigado de vocês. mesmo. Tudo de bom. De verdade, aqui é o nosso segundo ano transmitindo daqui de Interlagos. Segundo ano que o Rafael vem aqui e conversa com a gente. Eu tenho certeza Muito obrigado. que o ano que vem a gente vai estar falando Opa. mais e mais e mais. Se Deus quiser. Tamo junto. Eu quero explorar mais essa pauta de pneu, porque é uma demanda, uma necessidade. Me pedem e eu falo, calma, nós vamos fazer. Ó, Douglas, já se preparei que nós vamos fazer um Tô de Moto por aí Pronto. para falar de pneu. Vamos combinar assim. Eu tô chavecando o Rafael para ver se a gente vai na fábrica. Tá difícil, mas... Uma hora a gente consegue. Sim. É isso. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. Convido o pessoal para vir, por favor. Ok. Pô, venha experimentar o Anakin Adventure 2. Compre o seu pneu. Já sai com ele pendurado. Assim. Continue acompanhando o Festival Interlagos 2026. Bora para mais uma entrevista. Segue aí.